resultado das averiguações sobre os dados não foram computados. Vamos apurar as ações de hoje que tentam evitar investigações da Lava Jato. Por trás disso tudo, nós temos aqui parlamentares citados na Lava Jato, tentando abafar a Lava Jato. Eu sou novo aqui, não tenho vínculo com nenhuma situação anterior, mas tem gente aqui que, vamos olhar, ficha limpa. Eu quero mostrar minha ficha e quero que todos mostrem sua ficha antes de ficar acusando o ministro. Para não deixar de fazer perguntas como está o Casadélio, tenho certeza que o senhor irá responder as perguntas com a mesma honradez que o senhor tem em sua vida profissional. E nós aqui temos a certeza disso. E a população brasileira que está nos ouvindo também tem essa certeza. Mas que eu digo que a democracia não pode ser conduzida pela ideologia. E no Brasil, há muitos anos, ela tem sido conduzida pela ideologia. Era isso, ministro. Muito obrigado. Temos o caso ainda do impeachment da Dilma, onde alguns ministros decidiram o caso semelhante do Collor e o caso da Dilma de forma diferente. Ali estava a democracia que é defendida por vocês. Tempo de liderança do governo. Perfeito, deputado. 3 minutos mais a liderança do governo. Quanto tempo dá? A gente vai verificar e coloca no painel. Ok. 12 minutos. Ok. Presidente Francisquini, senhores deputados componentes da mesa, senhor ministro Sérgio Moro, senhores deputados. Inicio minha fala dizendo do respeito que eu e o povo brasileiro temos por sua pessoa. Isso tem sido demonstrado ao longo dos últimos anos em que o senhor atuou como juiz federal. Em Curitiba, à frente da Operação Lava Jato, e também na manifestação do último domingo, em que milhões de brasileiros foram às ruas para dar seu apoio à Operação Lava Jato e à sua pessoa. Isso não foi feito com pagamento a militantes e com mobilização de sindicatos. Foi o anseio da população brasileira em mostrar novamente o seu apoio àquele que foi o principal responsável pelas mudanças que o Brasil está passando. Ao longo dos 5 anos da operação, os dados da operação demonstram os seus resultados. E já foi citado aí, mas nós temos que lembrar de vários políticos que estão presos, de diversos partidos aqui. E nenhuma dessas prisões não passou em outras alçadas. E todas as alçadas têm reforçado a isenção e a lisura desse julgamento. Então, muitos que estão reclamando aqui são daqueles da falsa democracia, da democracia ideológica. Agora, o senhor, à frente do Ministério da Justiça, está fazendo um trabalho novamente contribuindo com o nosso país. São as ações que são previstas para o combate à corrupção, ao crime organizado e à proteção à mulher nos crimes violentos. Com relação à sua presença aqui neste plenário, sabemos que o senhor é um grande defensor da democracia. Digam quem quiser. Será submetido a questionamento por parlamentares que se dizem defender a democracia, mas eu pergunto, quem condena a Venezuela? Quem condena daqui do meu lado a Venezuela e vem aqui criticar o ministro? Quem condena Cuba? De onde as pessoas saem de carro fugindo para Miami, nos Estados Unidos. São pessoas que defendem essa democracia. A nossa... Deputado, está garantida a palavra. A democracia, ao longo do tempo, como foi citado, tem sido usada, mas ela é muito usada pela ideologia. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em 2 países, a Alemanha Oriental e a Alemanha Federal, a Alemanha Ocidental. A que usou o nome democracia foi a Alemanha, a República Democrática da Alemanha, aquela que construiu o Muro de Berlim, e onde 140 pessoas morreram fugindo dessa democracia que é defendida aqui. Então não vamos dizer que a democracia dita por esses juristas não tem ideologia. Tem ideologia. Em 13 de agosto de 61 foi construído o muro, que só foi derrubado democraticamente em 1989. Senão ainda teríamos gente dentro da democracia que vocês defendem. Então vamos ver e reportar realmente a verdade. Vamos prosseguir.
Outros exemplos da luta pela democracia aqui no Brasil é o apoio dado pelo então ministro da Justiça, Tasso Genro, ao asilado Cesare Batista, um terrorista das Brigadas Vermelhas que assassinou 4 pessoas na Itália e que, apesar de ter sido julgado pela Itália, um país democrático, foi considerado perseguido político e concedido asilo pelo então presidente Lula no seu último ato de governo. Também posso citar a ausência de cobrança pelos democratas de uma apuração mais aprofundada do caso Adélio. Tenho liberdade de atacar. Contra o então candidato Jair Bolsonaro. E aí eu cobro do ministro. Ministro, vamos apurar mais o caso Adélio. Vamos ver realmente se ele agiu sozinho, quem estava com celulares, quem estava com notebook, quem pagou as contas, porque isso não está claro para a população. E nós também. Apure-se tudo, mas vamos apurar. O resultado das averiguações sobre os dados não foram computados. Vamos apurar as ações de hoje que tentam evitar investigações da Lava Jato. Por trás disso tudo, nós temos aqui parlamentares citados na Lava Jato, tentando abafar a Lava Jato. Eu sou novo aqui, não tenho vínculo com nenhuma situação anterior, mas tem gente aqui que vamos olhar, ficha limpa. Eu quero mostrar minha ficha e quero que todos mostrem sua ficha antes de ficar acusando o ministro. Para não deixar de fazer perguntas como está o caso Adélio, tenho certeza que o senhor irá responder as perguntas com a mesma honradez que o senhor tem em sua vida profissional. E nós aqui temos a certeza disso. E a população brasileira que está nos ouvindo também tem essa certeza. Mas que eu digo que a democracia não pode ser conduzida pela ideologia. E no Brasil, há muitos anos, ela tem sido conduzida pela ideologia. Era isso, ministro. Muito obrigado. Temos o caso ainda do impeachment da Dilma, onde alguns ministros decidiram caso semelhante do Collor e o caso da Dilma de forma diferente. Ali estava a democracia que é defendida por vocês. Muito obrigado. Brasil acima de tudo. Presidente, vou continuar mais um pouquinho. Deputado José Medeiros com a palavra, tem a delegação, só continuar o tempo da liderança do governo. Pode continuar, Medeiros. Não, mas você não pode ter anunciado antes, senhor presidente. Senhor presidente, nós solicitamos. Muito obrigado, senhor presidente. Isso fosse anunciado antes. Senhor presidente. Deputados, eles estão utilizando o horário da Alexandre liderança. Garcia, senhor presidente. Isso não foi anunciado Ele disse o antes, que seguinte. haveria divisão. Deputados, pô, não adianta fazer tumulto. Eu vi o deputado Coronel Armando estava utilizando a palavra, se expressando livremente, e eu vi todo mundo se chacoalhando aí atrás. E eu falei há 10 minutos atrás que está assegurada a liberdade de expressão aos parlamentares. Apenas o ministro não é obrigado a responder o que não está no requerimento de convite. Apenas isso. Então escutem as minhas palavras. Está tudo escrito. Eu faço tudo de maneira escrita. Então apenas resguardar e passar a palavra ao deputado José Medeiros para a continuação da liderança do governo. Muito obrigado, senhor presidente. Cadê a delegação? Senhor presidente, a delegação está ali. Está ali, está ali. Está lá, mostra aí para ela. Mostra para a solução. Mostra. Apenas restituir o tempo de 6 minutos e 30, travar apenas quem 6, quer conferir isso a no delegação. truque se chama 6. Se fosse no truque era 6. 6 minutos e 30. Senhor presidente, Alexandre Garcia, essa semana ele disse o seguinte: com pernas curtas, quantos dias a mentira pode andar, pode correr? Os 100 primeiros metros faz bonito, mas depois começa a esmorecer. Essa narrativa, senhor presidente, ela começou parecendo que o mundo ia cair e que até o alinhamento planetário ia desabar. Falaram que tinha uma verdadeira hecatombe e, para usar o clichê mesmo, a grande verdade é que a montanha pariu um rato. O povo brasileiro aos poucos foi tomando pé da situação e vendo que não passava de uma coisa bem orquestrada para tentar, com alguns objetivos bem claros. Quais eram eles? Bom, o principal de todos, a libertação de Lula. Com outro objetivo por trás, que era a desconstrução da Lava Jato e, consequentemente, do seu principal, vamos dizer assim, da sua principal figura
por que não dizer mítica, do Sérgio Moro. Desconstruindo isso e soltando Lula, vinha o terceiro grande objetivo, que era, obviamente, desconstruir e derrotar, fazer impingir uma grande derrota ao governo. Numa busca válida, e eu já disse isso aqui, senhor presidente, uma busca válida por alçar o poder, porque isso aqui é uma luta pelo poder. Esse barulho todo aqui, e é normal, a oposição, ela é quem está fora do poder. Isso não é de hoje, isso está na história. Que o poder, ninguém dá poder, ninguém cede poder. Ou se toma pela força dos argumentos, ou pelos argumentos da força. Então essas narrativas todas que foram utilizadas ultimamente não são força dos argumentos. Quando você usa a mentira, a velhaquice, quando você usa inclusive de crimes, invadindo sistemas, colocando sob suspeita todo o sistema de segurança eletrônica de comunicação do país, isso são armas modernas para se alçar o poder. Obviamente que a população brasileira, ela se insurgiu contra isso. Não tem sido comum, eu nunca vi, eu até vi apoios a presidentes e tudo, mas não tem sido comum na história do país, eu, por exemplo, nunca vi, olha que eu já estou com 50 anos, a população sair às ruas para apoiar um ministro. Então, o que ocorre? Nós temos aqui eu vi até algumas falas bem alteradas, eu consigo entender até a indignação, é porque não se ofendam com o que eu vou dizer. Mas está parecendo aquele desenho animado do Piu Piu. Cada plano do Frajola dá errado. E olha que faz tempo que vem alguns planos desses dando errado. O último com esse rapaz aí, que eu não vou nem citar o nome dele, porque não é digno dessa nota. E para mim, eu não considero ele um jornalista, considero ele um ativista. Como ativista, tudo bem. E o meio de comunicação dele é um panfleto. É um panfleto. Agora, o parlamento brasileiro e o povo brasileiro está dando a resposta correta a isso. Ou seja, nenhuma importância. Porque o que nós temos mesmo de concreto é que, após a Operação Lava Jato, e não é porque está na presença do ministro Sérgio Moro, após a Operação Lava Jato, o Brasil foi alçado a um outro patamar. O Brasil é o único país no mundo agora, com a maior operação de combate à corrupção. E isso independente de opiniões de direita ou esquerda ou de oposição à situação. Isso é notadamente reconhecido. Não fosse assim, ele não teria sido homenageado ainda quando juiz em vários países pelo mundo afora. Mas isso, eu estou falando de Brasil, de como o país foi alçado a um outro nível de respeitabilidade, de combate à corrupção. O Brasil sempre era visto lá na rabeira, quando se tratava de combate à corrupção. O Brasil tinha um chavão que desde que eu era criança ouvia. Minha avó até dizia, quase analfabeta que ela, mas era uma representatividade disso, desse sentimento. Ela dizia, só quem pode é quem está por cima. Esse é o jeito do nordestino dizer que, olha, a justiça só alcança os pés de chinelo. E nessa operação conhecida mundialmente, mostrou e trouxe um resgate de uma confiança profundamente abalada nas instituições. Foi isso que o ministro Sérgio Moro, junto com a Lava Jato, trouxe para o Brasil. Resgate de uma confiança profundamente abalada. E por que a população está aí na rua? Porque ela não quer perder mais isso. Ela não quer perder. Ela quer dizer, eu quero que continue esse sentimento de que o Brasil não aceita, independente de que partido seja, ou de que nível social esteja a pessoa. A justiça alcança ele. É isso que restou de concreto. O resto é luta política. É totalmente válido, eu não consigo me irritar com o que dizem aqui, porque quando você peneira, o que resta da Lava Jato são pedras preciosas
para o tesouro da credibilidade nacional. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a palavra à professora Rosa Neide. Senhor ministro, prezados pares, hoje eu vim muito cedo para esta casa para fazer a inscrição e perguntar ao ministro, exatamente por o ministro ser um ex-magistrado e ser professor da cadeira de Direito Processual. E aqui vejo também que o povo brasileiro, por longo tempo, o tomou como um herói. O Brasil é carente, muitas vezes, por injustiças históricas, de pessoas que são vistas como heróis. E aí a minha preocupação, ministro, é que o senhor hoje está num cargo, né, ministro da Justiça brasileira, e o senhor está hoje lameado, podemos assim dizer, em sérias denúncias, que aqui não vou relatar, que quem já disse antes de mim já bem caracterizou. Aí eu fico a pensar, ministro, o Estado Democrático de Direito está sendo pelo senhor protegido neste momento, ao se manter no cargo, sem dar oportunidade de ter um afastamento para que a lisura seja total, na medida de que o Brasil precisa conhecer de fato o que está sendo publicado e investigado. O senhor, em momento nenhum, depois que a gente está vendo o que está sendo publicado, manteve a equidistância e a imparcialidade de quem estava sendo julgado pelo senhor. Então, nesse sentido, me preocupa muito, na sua condição, e aqui não de juiz e não de ministro, mas até de professor mesmo, como formador de opinião, quando eu vejo nas ruas um número menor hoje fazendo a defesa do herói que o Brasil criou, mas crescendo o número de pessoas que querem fechar o Congresso Nacional, que querem fechar o Supremo Tribunal. E aí, fechar o Supremo, fechar o Congresso, e o senhor muitas vezes aplaudindo. Vejo o senhor em alguns momentos dizendo, eu vejo, né? Eu ouço as ruas, né? E o que está dizendo as ruas é este fechamento das instituições que garante democracia neste país. Então, nesse sentido, senhor ministro, como o Ministério da Justiça se posiciona diante essa crescente atitude de fascistas em todo o país, né? E qual é a condição de estarmos percebendo que em algumas falas parece que os meios justificam os fins. Então, se os meios justificam os fins, o senhor coloca dos resultados da Lava Jato. Então, para ter resultado, pode-se fazer tudo, inclusive fazer conluio entre o Ministério Público e o juiz que estava julgando no processo. Essas questões que eu gostaria que o senhor avaliasse e analisasse. Passo a palavra ao deputado Coronel Crisóstomo. Meu querido presidente, meus cumprimentos aos senhores deputados e deputadas que compõem a mesa. Agora, em especial, meu cumprimento a Vossa Excelência, nosso ministro Sérgio Moro. E quero lhe dizer aqui, antes de fazer a pergunta, o senhor é verdadeiramente um herói brasileiro. Porque Rondônia e o Brasil falam isso. Senhor ministro, vou narrar aqui alguns fatos. Estou plagiando aqui. Não fale em CPI. CPI está ocorrendo agora com o ex-ministro Palocci, está lá na CPI do BNDES agora. Não vamos falar de CPI mais não. Em março deste ano, a Operação Lava Jato completou 5 anos, ministro. Nesse período, 2,5 bilhões retornaram à Petrobras, a principal estatal lesada pelo esquema, conforme determinação da Justiça, o que corresponde a uma média de 1,37 milhões por dia devolvido aos cofres públicos. Há ainda 11 bilhões a serem devolvidos para o erário, inclusive a petrolífera. No total de 13 acordos de leniência com empresas envolvidas, está previsto o ressarcimento de 13 bilhões, valor superior à previsão de gastos da Justiça Federal ou do Ministério da Agricultura, descrito no orçamento anual de 2019.
O MPF tem a expectativa de que o valor apurado possa chegar a 40 bilhões, ministros. 40 bilhões! É a senha. Vai acabar o tempo. Ministro, Ele olhando. agora vem a pergunta. Anteriormente, o financiamento empresarial de campanhas movimentava bilhões de reais no país e resultou no aparelhamento das principais riquezas e empresas da população brasileira e do Estado brasileiro para interesses de empresários, partidos políticos e poderosos. A Operação Lava Jato demonstrou que as grandes empresas realizavam doações milionárias com a intenção de intervir no processo político e econômico do país, com a doação de regras que fossem favorecer não apenas aos seus interesses, em detrimento do interesse coletivo. Na sua opinião, ministro, o trabalho realizado pela Operação Lava Jato trouxe avanços no que diz respeito ao financiamento de campanha eleitoral no Brasil? O ministro ouviu a pergunta. Tá, perfeito. Passo a palavra agora ao deputado Paulo Pimenta, pela liderança do PT.